e nós vamos falar sobre o Alzheimer na companhia da doutora Beatriz Vieira Caputo, que é neurologista e membro da Sociedade de Medicina de Cirurgia de Campinas. Doutora Beatriz, boa tarde. Boa tarde. É um prazer tê-la aqui conosco no Mulher.com. É um prazer igualmente. Obrigada pelo convite. Eu gostaria que a senhora nos explicasse primeiro sobre a doença do Alzheimer. Por quê? Acho que seria interessante a senhora virar isso aí. Enquanto ela ajusta lá o celular dela, eu vou fazendo a pergunta porque ela consegue me ouvir. Muitas pessoas confundem muito alguns problemas de memória que podem acontecer por N coisas, e a senhora vai nos dizer isso, estresse, entre outros, com a doença do Alzheimer. A senhora poderia nos explicar, por favor, primeiro, o que é essa doença? Olha, enquanto a doutora se prepara lá, é bom que a gente entenda. Doutora, o seu microfone está mutado, então quando a senhora fala, nós não conseguimos ouvi-la. A senhora teria que desmutar ou tirar o mute do seu microfone. Consegue me ouvir? Alô? Oi, agora sim. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, eu pedi para que a senhora nos explicasse o que é exatamente a doença de Alzheimer. Bom, a doença de Alzheimer é uma doença, é uma síndrome demencial. É um quadro em que a pessoa começa a ter problemas de memória imediata. Então, aquilo que pode passar por um esquecimento corriqueiro, mas que começa a se repetir com uma frequência alta. E isso acarreta para a pessoa e para as pessoas que convivem com ela, dificuldades na condução da vida normal, tanto das atividades de trabalho como das atividades do dia a dia. Isso num grau leve, começa mais ou menos dessa forma, com essa coisa corriqueira no dia a dia. Começa mais ou menos dessa forma. Um esquecimento, uma chave, um esquecimento de senha, um esquecimento de uma coisa que já fez, um esquecimento de um recado, mas que começa a evoluir progressivamente com uma frequência, né? Que acarreta dificuldade no dia a dia e na independência da pessoa. No desenvolvimento dessa doença, não é só a memória que é atingida ou é somente a memória? Olha, no princípio, é a memória que é atingida, a memória imediata, a memória das coisas recentes. As memórias de coisas mais antigas, elas, aprendizados da infância, né, da vida jovem, elas são memórias mais fortes e são mais preservadas num primeiro momento. Com o evoluir da doença, a pessoa começa também a desaprender coisas que ela sabia fazer, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, sempre fez um caminho para um determinado lugar, para a casa do filho, começa a errar esse caminho, que é um caminho já muito aprendido, né? Uma senhora que cozinha, de repente, uma receita de cabeça, um bolo, ela já não acerta mais como ela sempre fez. Então, de um problema de memória, passa a um problema de habilidades já mais complexas, previamente aprendidas. Qualquer pessoa está suscetível a adquirir aí o Alzheimer, a desenvolver, na verdade, o Alzheimer? Eu não escutei sua pergunta, por favor. Qualquer pessoa está suscetível a desenvolver o Alzheimer? Quem Sim. está a pessoa mais indicada? Existe hereditariedade? Como é? Sim, qualquer pessoa pode desenvolver o Alzheimer. O Alzheimer é considerado uma doença poligênica e também influenciada por fatores ambientais, né? Então, é por isso que fica difícil a gente
dizer que tem só uma causa. É uma associação de causas que vão desencadear nesse quadro. Mas existem quadros familiares, sim. Geralmente, o Alzheimer de início muito precoce, abaixo dos 60 anos, é o quadro de Alzheimer mais sugestivo de quadros genéticos, se tiver história familiar associada. Ou seja, uma pessoa que tem um familiar direto, por exemplo, pai, mãe, avô, avó, ou laterais, né, os tios e etc., ela pode ser que venha a desenvolver. Isso já geneticamente está definido para ela? Não. Nos genes dela, não. Não, olha, existem, assim, em quadros genéticos, em quadros familiares, com história familiar muito importante, alguns genes que são marcadores, né, de suscetibilidade. Porém, não só isso é determinante, fatores ambientais, porque a gente às vezes vê numa família uma porcentagem de irmãos que tem e alguns que não têm, né? Então, não é só o determinante genético. E também nesse quesito, a gente, né, às vezes a gente vê uma pessoa que tem um avô de 85 anos com Alzheimer, e ele fica, ai, será que eu vou ter? Aí você tem que falar, olha, não é provável, porque o Alzheimer do seu avô é um Alzheimer de uma pessoa já de mais idade. Então, é mais relacionado a isso, não é o que tem mais característica genética. A senilidade, então, pode ajudar, né, ou favorecer o desenvolvimento do Alzheimer, não que seja necessariamente genético. Exatamente. E como hoje em dia as pessoas vivem mais tempo, é muito comum hoje a gente encontrar pessoas de 90 anos. Hoje em dia a gente vê nessa população uma frequência maior de Alzheimer. Então a gente acaba vendo. Quando a idade que as pessoas viviam era mais baixa, muitas pessoas não chegavam a desenvolver o Alzheimer porque morriam antes, né? Porque a expectativa de vida era menor. Exatamente. Mas a idade mais provável que deva aparecer o Alzheimer e as pessoas devem ficar mais atentas, principalmente quem já tem, ou geneticamente falando, ou pensando no ambiente de estresse, de correria, de muito nervoso, muitos compromissos e etc., que isso trabalha bem o emocional da pessoa. Ou seja, essa pessoa poderia desenvolver, caso ela tivesse, enfim, suscetível, a partir de que idade? O que é normal? Olha, o mais frequente é acima de 65 anos, mas os casos que nos preocupam são os que começam mais cedo, né? Então, assim, isso que você falou sobre a questão da qualidade de vida é importante. As pessoas precisam saber dividir seu tempo de modo que elas tenham não só trabalho, mas também lazer, hobby, né? Que elas possam ter uma qualidade de vida que garanta um melhor funcionamento cognitivo também. Pensando, você falou sobre qualidade de vida, doutora, pensando não só no estresse do indivíduo que trabalha, mas pensando nessas pessoas que já trabalharam, já estão aposentadas e estão ociosas. Isso causa uma certa ansiedade também, porque foram produtivas durante um longo período das suas vidas. Esse ócio que deveria ser produtivo agora, né, para aproveitar para lazer, viajar. Muitas dessas pessoas hoje cuidam de netos, cuidam muitas vezes de bichinhos, de pets e etc., porque o filho mudou para um apartamento. Eu estou falando isso porque eu converso com muitas pessoas e eu falo, vamos para tal lugar, e a pessoa fala, eu não posso, é por causa disso, por causa daquilo. Então as pessoas estão ficando muito fechadas dentro de casa, isso mesmo agora com esse finalzinho, esse restinho de pandemia, né, que graças a Deus está indo embora, mas as pessoas mudaram muito e a pandemia veio para
fortalecer isso nas pessoas, ou seja, essa ansiedade, esse medo, mesmo quem não está na correria do estresse, está vivendo um estresse, mesmo dentro de casa, isso corrobora também? Com certeza, a pandemia, ela atrapalhou muito a qualidade de vida das pessoas mais velhas, né? Que tinham uma certa rotina, que iam 2, 3 vezes por semana fazer uma caminhada, ou ir numa academia, ou fazer um curso de artesanato, de dança, né? Uma vivência social de lazer, né? Não só de compromisso, né? De cuidar com a pandemia, isso acabou. E foi muito, digamos, estressante e adoeceu muito as pessoas, porque ficar preso em casa acabou desencadeando quadros depressivos, né? E também ajudou a criar uma situação em que a qualidade de vida ficou pior e que o desenvolvimento de quadros cognitivos aumenta um pouco, sim. Doutora, mas nem Né? todo esquecimento, nem toda falha de memória quer dizer que a pessoa está com Alzheimer. Não, não quer. Quem nunca esqueceu uma chave, quem nunca esqueceu de pagar uma conta, de trancar uma porta, isso é uma coisa que acontece, não é? Mas o que começa a preocupar é quando isso começa a acontecer com uma frequência muito grande, né? A ponto de que você começa a fazer pelo outro porque você sabe que o outro vai esquecer de fazer. Né? Então, passa do limite normal que acontece com todo mundo, né? Porque o processamento daquilo que a capacidade do cérebro faz o tempo todo é muito grande. Verdade. Então, é lógico que uma falha ou outra ocorre, né? Mas quando isso começa a ficar com uma frequência muito alta e compromete a independência daquela pessoa, aí sim é que a gente começa a dizer que temos um problema de quadro demencial. No caso de dúvida, a pessoa ela está se sentindo incomodada com ela mesma por esquecer as coisas, ela já deve procurar diretamente um neurologista ou existem alguns exames que até um clínico geral poderia pedir para que ela fizesse, ou deve já ir direto à especialidade, doutora? Olha, eu acho assim que um bom clínico geral, ele já pode escutar o paciente, já desconfiar de alguma coisa, né? E talvez sugerir alguns exames de sangue, um check-up básico, né? Porque problema de tireoide pode dar sintoma de memória, deficiência de vitamina B12 pode dar problema de memória, anemia, né? Então, existem condições clínicas que precisam ser descartadas, né? Antes de eu falar que é um quadro de demência, certo? Mas em sendo descartadas essas patologias clínicas que podem dar sintomas de esquecimento, aí sim, procurar o neurologista para prosseguir na investigação. Aí são exames mais específicos que vão identificar realmente qual é o problema. Sim. E uma parte do exame é a avaliação da memória mesmo, é a avaliação neuropsicológica. São exames em que você vai perguntar sobre memória imediata, memória remota, memória da vida pregressa da pessoa, né? Não são só exames laboratoriais, são também um questionário neuropsicológico para corroborar com os outros achados de exame. No caso do Alzheimer, quando ele vai se desenvolvendo e, é claro, se complicando um pouco mais e diminuindo cada vez mais a memória recente, pode ser seletivo se lembrar de algumas pessoas nessa memória recente e outras não? Ele é seletivo? Olha, pode ser seletivo por algum fator assim do passado que tenha feito com que aquela pessoa que ela gravasse mais aquela pessoa.
né? Um evento, alguma ocorrência marcante faz com que ela lembre, às vezes, de uma pessoa que não é tão próxima. Mas, por exemplo, uma pessoa de idade, um avô com Alzheimer, é mais fácil ele esquecer dos netos do que dos filhos. Entendeu? Entendi. Aquilo que foi acontecendo mais tarde na vida dele é o que ele vai esquecer primeiro, né? Então, ele lembra do pai, ele lembra da mãe, ele lembra de uma casa que ele morou na infância. Às vezes, ele não reconhece a própria casa como a casa dele, né? Porque vai apagando mais ou menos de trás para frente, né? Vai vindo, e as memórias mais antigas da infância, da adolescência, da juventude, são mais fortemente preservadas. Existe maneira de prevenir, doutora? Olha, a maneira de prevenir é manter bons hábitos de vida, né? Então, a pessoa deve fazer esporte, alguma atividade física, deve ter interesse de estudar alguma coisa, de ler sobre algum assunto, né? E não se deixar abater pelo fato de ser mais velho, né? Hoje em dia, às vezes, você vê uma pessoa assim que tem 55, 60 anos de idade, está se aposentando e resolve estudar francês, e resolve fazer uma faculdade. Antigamente, isso era visto assim, mas para que ele vai fazer isso se ele já está velho? Hoje a gente sabe que não. Isso pode ser um motivo que leva essa pessoa a ter uma qualidade de vida e a usar a cabeça dela de um jeito que até evita que ela tenha esse tipo de quadro de demência. Muitas pessoas associam a leitura diária, né? Ou seja, mesmo que pequenos trechos, como uma forma de prevenção. Outros, o exercício físico. Outros dizem assim, nossa, quando eu não bebo água, eu vou falar por mim que eu não sinto muita sede, eu peço ajuda aqui da equipe e do pessoal que assiste o programa para me lembrar de tomar água. Mas, como nós citamos num determinado ponto da nossa conversa sobre a senilidade também, essa falta de água. Então, a leitura diária, os exercícios físicos, a água na quantidade correta dia a dia, tudo isso pode ajudar também a manter um pouco mais distante essa doença? Pode. A leitura, porque eu falo assim, que ler é que nem fazer atividade física, todo dia um pouquinho, né? Então, a gente precisa manter esses bons hábitos. Lógico, a água é super importante. Uma boa alimentação, a gente não pode descuidar, porque às vezes é trabalhoso fazer comida, né? E como hoje em dia a gente tem o recurso da comida semi-pronta, que é muito fácil de fazer, mas que é pobre em vitaminas, em proteínas de qualidade, a gente também não pode deixar de se alimentar corretamente, né? Frutas, legumes, castanhas, né? A gente não pode ficar só comendo os processados, os de feitura fácil, né? Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que achar importante e tem que manter no dia a dia da gente. Ou seja, vida saudável para a mente e para o corpo também. Exatamente. Doutora, uma palavra sua para quem hoje nos assiste, nós estamos ao vivo com todo o Brasil, mas uma palavra sua para quem, seja familiar ou somente um cuidador, mas aqueles que estão dia a dia com as pessoas que hoje apresentam esse quadro de Alzheimer. Então, né, você falou de uma coisa super importante e que a gente tem que dar uma atenção e um carinho especial, que é o cuidador, né? E é uma coisa que não é fácil, é desgastante, a gente ainda não tem no país uma estrutura que ajude muito essa pessoa, né? Então, o que eu queria falar é da importância do carinho e da atenção e da escuta com uma pessoa que já está num processo de doença, mas que ainda tem muita coisa para contar. Porque se você tem paciência de conversar com uma pessoa de Alzheimer e perguntar sobre a infância, sobre a adolescência, sobre alguma coisa que ela gostou na vida dela, alguma coisa que ela achou importante,
Muitos ainda contam e contam com rigor histórico. E isso é precioso, a gente precisa saber conversar com essas pessoas, né? Por mais cansativo que seja, né, a vida, a correria do dia a dia, mas é precioso a gente tirar do nosso vozinho as histórias que ele tem para contar. Registrar isso. Exatamente. Olha, doutora, eu quero agradecer muito a sua participação. Foi enriquecedor ouvi-la e aprender um pouco mais. Eu tenho certeza que se tivéssemos mais tempo, mais coisas iríamos aprender com a senhora, com a sua participação hoje aqui. Eu quero agradecer imensamente. Obrigada, é um prazer. Olha, conversamos com a neurologista doutora Beatriz Vieira Caputo, que é membro da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, e hoje falamos sobre o Alzheimer.